Olá, amados, graça e paz, sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola aos Tessalonicenses. Nessa oportunidade, nós te convidamos. Vem conosco. No estudo aos Tessalonicenses, nós estamos vendo as palavras que o apóstolo Paulo tem dirigido à igreja da Tessalônica. Só recapitulando, Paulo ele passa por Filipos, tem uma perseguição, e ele vai então a Tessalônica e começam a pregar o evangelho. Muitas pessoas, entre gentios e mulheres gregas, se convertem ao evangelho, então ali já tem uma igreja nascente na Tessalônica. Nós já estudamos um pouquinho das características do apóstolo Paulo, já estudamos algumas características geopolíticas e culturais da Tessalônica, da Macedônia e um pouquinho das características do Império Grego. Então, neste momento, para dar continuidade a este estudo, nós precisamos lembrar as características do Império Grego, a imoralidade reinante no Império Grego, ou seja, não era o Império Grego, na verdade, era o Império Romano, mas a hegemonia cultural era grega naquela época. O idioma local, o idioma da área grega onde eles estavam, ali da Macedônia, era o koiné, era o grego koiné, o grego no qual foi escrito o Novo Testamento, idioma esse articulado pelo apóstolo Paulo. A cultura, como já vimos, era uma cultura de uma presença imoral e idólatra muito grande. Existia muita imoralidade, muita idolatria, muitos cultos, muitos deuses. Então as pessoas elas estavam, a identidade delas, a identidade do homem grego propriamente dito, era uma identidade de adoração aos deuses do Olimpo, além de uma diversidade de divindades, e era um ambiente imoral, um ambiente sujo, não, um ambiente bastante lascivo, não? Então esse era o contexto, o local, o momento que passava o apóstolo Paulo, onde ele pregou o evangelho na Tessalônica e onde a igreja começou a crescer. É importante lembrar que um dos papéis fundamentais dos apóstolos era a estabilização, era a iniciação e era a estabilização das igrejas, ou seja, eles davam características de identidade às igrejas. Assim como fez Pedro, Paulo também transmitia características de identidade às igrejas. Ele dizia, olha, a igreja é isso, a igreja age desta forma, a igreja faz deste jeito. Não? Paulo não teve muito tempo na Tessalônica, ele, por causa da perseguição, ele precisou se retirar, depois ele foi para Atenas. Ele envia Timóteo para fazer supervisão na igreja da Tessalônica, para transmitir muitos ensinamentos que ele gostaria de ter feito, mas que ele não teve tempo de fazer. Não? Paulo era um homem preparado para a função, não, Paulo era um homem que tinha características próprias para aquela função, era um homem judeu, com uma alta quantidade de estudo, educado aos pés de Gamaliel, um homem fluente em grego, fluente no aramaico, segundo alguns dados históricos, não bíblicos, históricos, ele era um homem também que falava latim, ou seja, era o homem ideal para aquele universo grego. Ele, Timóteo, sendo Timóteo filho de um grego, mãe judia, mas filho de um grego, então eram homens que Deus escolheu, que Deus identificou para aquela obra naquele momento. Então, a igreja da Tessalônica ela está crescendo, ela está lutando com algumas circunstâncias e ela está lutando para a santidade, ou seja, ela está lutando dentro de um ambiente moral, dentro de um ambiente lascivo, sujo, e ela está lutando para chegar a essa santidade. O apóstolo Paulo insiste nesse assunto, ele insiste no assunto da santidade, ele identifica que a igreja ela se tornou participante do evangelho. As pessoas de posse se converteram na Tessalônica e elas começaram a ajudar os próprios irmãos. Isso
Essa boa ação da igreja acabou resultando num pequeno probleminha que nós vamos ver nas próximas lições, aí na segunda epístola. Mas a igreja aprendeu a praticar o evangelho, a igreja aprendeu a praticar o amor. E aí o apóstolo ele começa a trabalhar dentro do contexto moral para inserir dentro daquela igreja a identidade verdadeira da igreja de Cristo. Nós temos estudado nas epístolas, tanto em Pedro como agora nas epístolas de Paulo, a questão da identidade, o que é a igreja, como se comporta a igreja, que ações, que atitudes, que comportamentos, que pensamentos tem a igreja. Identidade é aquilo que marca um povo, é aquilo que te coloca dentro de um determinado ambiente. E nós somos igreja, nós precisamos polir a nossa identidade, ou encontrar a nossa identidade, ou descobrir a nossa identidade. Assim como você tem a sua identidade antropológica, a sua identidade social, você nasceu em um país, você fala um idioma, você nasceu em um estado, em uma cidade, você tem características próprias da cidade onde você mora ou da região onde você mora, você se identifica com aquele povo, com esse lugar, e assim também na igreja, não? Nós temos a nossa identidade e nós precisamos ressaltar essa identidade, perceber essa identidade. Nós nos convertemos numa igreja, temos as nossas características de igreja, nós nos convertemos ao Evangelho e o Evangelho nos dá a identidade básica, nos dá a nossa certidão de nascimento, não? E é muito importante recuperar em tempos atuais a nossa identidade, ou pelo menos lembrar de quem somos para que façamos corretamente. O texto que nós vamos ler é 1 aos Tessalonicenses 4, nós vamos ler de 1 a 8. Eu vou usar parte do outro trecho que está lá no versículo 10, mas a leitura principal vai estar aqui de 1 a 8. É uma leitura prática, é uma leitura muito importante, você vai acompanhar comigo e depois nós vamos vendo versículo a versículo alguns ensinamentos muito importantes e como praticá-los. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, com tal maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Essa palavra progredindo, esse verbo no gerúndio, você pode sublinhar. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando nós lemos o texto, parece que nós estamos muito distantes desse texto. Puxa, ele fala de prostituição, ele fala... E talvez você diga, não, mas eu não estou em prostituição, estou longe do texto. O que nós vamos fazer hoje é dar uma pequena aprofundada do texto para ver se realmente nós estamos distantes ou para ver se o contexto é tão distante de nós, não? Nós vamos começar no capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele faz uma insistência, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma insistência, ele fala assim, olha, efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele faz essa insistência 2 vezes, por isso é uma insistência. Versículo 1 e versículo 10, nós não lemos, mas lá no versículo 10 do mesmo capítulo fala assim, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos,
a progredires cada vez mais. Ele usa a mesma palavra, não? No versículo 1 e no versículo 10, ele insiste aos cristãos que ainda que eles estão fazendo o correto, eles devem continuar progredindo. Não? A santificação é uma obra de progressão. Não? Eu vou me aproximando de Deus, eu vou me santificando. A salvação é uma coisa, a santificação é uma obra progressiva. Eu vou me santificando, eu vou me distanciando, eu vou me aculturando no reino de Deus. Eu vou me distanciando de velhos hábitos, de velhas formas, de velhas maneiras, e eu vou entrando no reino de Deus com os seus hábitos, com a sua forma, com a sua maneira. Muito paralelo àquele processo de aculturação natural, quando você sai de uma sociedade, a sociedade na qual você foi criado, e você vai para outra sociedade com outra língua, com outro hábito, com outros hábitos culturais, com outra comida, com outra música. Passo a passo, com o tempo, a pessoa ela vai se aculturando, ela vai entrando naquela sociedade, usando o pleonasmo necessário, ela vai entrando dentro daquela sociedade, ou seja, ela entra na sociedade e a sociedade entra nela. Não, você vai a um país de língua diferente para morar e você começa a falar o idioma. No começo, claramente, você é um estrangeiro. Com o tempo, a sua própria fala vai sendo influenciada por aquela outra língua e você vai se inserindo de uma maneira mais completa. Não? Você vai para uma sociedade com uma alimentação diferente, você começa a se alimentar com a alimentação deles. Com o tempo, o seu corpo se habitua. Não? A fonte proteica é diferente, a fonte de vitaminas é diferente, então mas o seu corpo começa a se adaptar, o seu corpo começa a entrar nesse processo de aculturação. A temperatura é diferente, a água é diferente, mas passam 10 anos, você está lá, está lá dentro, já vivendo como um deles, já falando como um deles, já comendo como um deles, já interagindo como um deles, porque esse processo é um processo paulatino. Com a santidade acontece mais ou menos o mesmo. Não, você entra no reino de Deus, você entra como cidadão estrangeiro, a quem é dado o visto permanente pelo sangue de Jesus. E aí você vai entrando naquele reino, aí os teus hábitos vão mudando, a tua alimentação espiritual vai mudando, não? O seu vocabulário vai mudando, a sua forma de interagir com as pessoas vai mudando e você paulatinamente vai se santificando dentro do reino de Deus. O apóstolo Paulo faz uma insistência: irmãos, continuem progredindo. Puxa, você está bem? Continue progredindo. Olha, você está fazendo boas obras? Continue progredindo. Não? Você está praticando o amor cristão? Continue progredindo. Esse é o que está no versículo 1 e no versículo 10 do capítulo 4, vamos progredir. Não? No versículo 3, nós temos um assunto importante também. Ele fala o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Queridos, a palavra prostituição, ele não está falando unicamente da prostituição paga, como nós a conhecemos hoje. Não, é uma palavra grega encontrada no texto em koiné, a palavra porneia, ela significa imoralidade sexual. Não? Então, a sociedade grega, ela era uma sociedade excessivamente imoral. Você vê isso dentro da literatura. Não? Dentro da literatura, você vai perceber como eram as obras, como elas tinham uma carga de sensualidade, como elas têm uma carga de sensualidade muito grande. O apóstolo Paulo está falando isso, olha, que se abstenham da prostituição, da imoralidade sexual, da porneia, não? Porque a vontade de Deus é a vossa santificação, é a vossa separação. É importante hoje a gente verificar que a nossa sociedade, ela não é tão diferente da sociedade grega. Não? Veja bem você como são as nossas publicações de revistas, não é necessário dar nomes, não. De reality shows, dos realities, não é necessário dar nomes. Não. Se você ver um reality,
você vai perceber a carga de imoralidade, a carga de indecência que acontece dentro daquele lugar. Não? A nossa programação, as nossas novelas, as nossas piadas, não? Você percebe a carga de imoralidade, a carga de sujeira, não? É tão pesada a carga de sujeira que nós recebemos por meio dos meios de comunicação, pleonasmo à parte, não? É tão pesado, é tão imoral, não? Você vê, por exemplo, a sensualização infantil, crianças dançando aquelas músicas onde rebola, onde mexe o corpo, onde fica seminua. Você vê as letras de muitas das nossas músicas. Não, a letra de muitas das nossas músicas tem uma carga imoral e uma carga de indecência tão grande. Palavras, palavrões, sensualismos, comportamentos sexuais indevidos. Então, são informações que nós vamos recebendo. O apóstolo Paulo faz um apelo, não? Olha, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Não? A imoralidade sexual, ela não está só no ato, ela não está só no coito, não. Ela está na cultura daquela sociedade, não. A cultura grega era uma sociedade imoral, não. A cultura grega era uma sociedade sexualmente pervertida, não. E a nossa sociedade, como anda, não? E os programas de televisão que você vê, como anda? E as piadas que você conta? Não? Aquelas piadinhas do WhatsApp que você envia, que você recebe, que você dá risada. Não? Então, e os nossos pensamentos? Não há nada mais oculto do que os nossos pensamentos. Quando você anda pela rua, que pensamentos invadem o teu coração? Quando você vê as publicidades ou as propagandas de uma forma geral, que pensamentos invadem o seu coração? Os produtos que você consome. O apóstolo Paulo, ele insiste, não, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que vos abstenhais da porneia, que vos abstenhais dessa sujeira, não? A nossa juventude, como é atacada a nossa juventude. E não só a nossa juventude. E nós, como cristãos, diante desse fato, como nós estamos? Não? Como estão as nossas roupas? Como estão as programações que vemos em casa? Como estão as roupas que nós usamos, tanto na igreja como em casa? Elas sensualizam o corpo? Elas não sensualizam o corpo? Por que eu uso? Eu uso por um fator de independência? É meu corpo, minhas regras, eu vou usar a roupa que eu quiser? Ou eu uso porque ainda existe aquela vontade de expor o corpo? Não. Então é muito importante nós olharmos o nosso comportamento. Isso é parte da identidade. Não, nós não somos cristãos pela nossa forma de vestir. Deixo-te claro isso. Mas como cristãos, a nossa forma de vestir, ela é influenciada pela santidade que está dentro de nós. Não é uma questão de roupa, eu vou colocar uma roupa, vou tampar tudo e então eu sou santo. Não, você não é santo pela roupa que você veste, mas você veste a roupa que você veste porque você é santo. Não. Essa é uma essência, isso é identidade. Você fazer uma coisa por aquilo que você é, não você ser por fazer alguma coisa. Então, você não vai ser santo simplesmente se no próximo culto você vier com uma burca, querida, isso não vai te fazer mais santa, isso não vai te fazer mais santo. Agora, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de vestir, a minha forma de comer, a minha forma de viver, ela deve ser influenciada pela característica da minha identidade santa em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo tenta trabalhar conosco, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais da fofoca. Puxa vida, mas a fofoca é uma imoralidade sexual. A fofoca ela é uma atividade que nasceu no coração da Grécia. Isso é uma denúncia da literatura universal. Por que eles começaram a fofocar?
porque eles começaram a ter uma vida mais sossegada, mais tranquila, com menos guerra, com uma melhora financeira. Eles não gastavam outro tempo senão em saber da vida alheia. Você encontra isso no livro de Atos. Foram escutar o apóstolo Paulo porque eles se preocupavam por escutar os assuntos alheios. Não? Então, qual é o passo? Qual é a profundidade da nossa santidade? Não? Nós queremos continuar, fala assim, no versículo 3 nós já trabalhamos, versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Talvez na sua palavra, na sua Bíblia, existe uma versão que ela fala possuir o vaso, e alguma versão traduz como esposa. Não? A palavra grega encontrada é a palavra esquevos. Esquevos é vaso. Ela era no grego koiné, ela é no grego atual, ela significa vaso ou recipiente. Verdadeiramente a esposa, ela é chamada na Bíblia de vaso mais frágil. O apóstolo Pedro usa essa expressão, ele até usa, ele varia um pouco a expressão esqueve, não é esquevos, mas é esqueve, porque o grego ele tem casos, ele muda o final da palavra, segundo lá o dativo, genitivo, ablativo e companhia limitada, ok? Mas neste caso aqui, a melhor tradução fica como corpo, o meu corpo, não? Então, alguma tradução trouxe lá, cada um saiba possuir a sua própria esposa, mas nós vamos usar o literal do grego, o seu vaso, o seu corpo, o seu recipiente, este corpo que Deus nos deu, não? Fala o seguinte, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Você matou a roupa sensual quando você lê esse versículo, não? E que nesta matéria, e aqui nós entramos num ponto importante e, digamos assim, um ponto perigoso, não? E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Irmãos, literalmente aqui, a porca torceu o rabo. Deus é vingador contra a imoralidade. E eu preciso olhar para dentro de mim e ver como eu estou me comportando, ver como é a minha vida. E aqui ele está falando em defraudar aos irmãos, não? Possivelmente pela imoralidade na Grécia, na Macedônia e na Tessalônica, não, as pessoas jogavam com isso, com a questão moral, com a questão sexual, não, mas Deus é vingador. Não. Irmãos, é incrível essa imagem de vingador que o apóstolo Paulo nos traz. A gente deve lembrar que ele é um homem judeu, educado aos pés de Gamaliel. O vingador de sangue, ele é uma personagem que aparece no livro de Números, lá por Números 35, 19, e ele é o encarregado de matar o assassino. Então, um homem de uma família foi morto, um vingador do sangue ia lá e matava esse assassino. Não. É uma coisa tão forte, é uma coisa tão grave quando nós pensamos assim, que se nós, igreja, não cuidarmos do nosso bom padrão moral, nós precisamos lembrar que Deus é o vingador dessas coisas. Não? Se eu, como cristão, defraudar o meu irmão, defraudar a minha irmã, vai vir Deus, e Ele é o vingador. Para tentar esclarecer um pouco o assunto, eu vou usar um personagem da literatura espanhola conhecida. Existe uma expressão no nosso meio chamada Dom Juan, né? O Conquistador. Né? Essa obra, essa personagem, não é Dom Juan, aquele cara é um Dom Juan, ele é um conquistador. Na verdade, ele foi expresso numa obra chamada O Zombador de Sevilha, de Tirso de Molina. Era o personagem que não era somente um conquistador, ele era um defraudador das donzelas, das virgens. Então ele, com persuasão, ele fazia apostas, né? O personagem em espanhol se chama El Burlador de Sevilha. Ele fazia apostas com alguém e ele falava, eu vou conquistar aquela donzela, eu vou desflorar aquela donzela. Então ele fazia aposta, ia lá,
falava na orelha da donzela, falava, até que ele conseguia conquistar, ele desvirginava aquela mulher, e aquela mulher ficava sem a sua virgindade, e ela ficava enganada, porque ele só queria ganhar a aposta, ele só queria conquistar. Essa obra você encontra na literatura universal, o autor é conhecido como Tirso de Molina. Veja bem como era uma expressão bem clara daquilo que é defraudar, não? A pessoa, ela com o corpo, ela com a imoralidade, ela defrauda os irmãos, ela defrauda ali entre os crentes, ou ela domina usando artilúgios sexuais ou morais, então ela está defraudando. Nós precisamos lembrar, não, que dentro da nossa vida moral, sexual, mas Deus é o vingador. Não. Para você que é namorado, para você que é namorada, não. Se você defraudar, pelo amor de Deus, lembre, Deus é vingador. Para você que é marido, para você que é esposa, não. Para você que é membro de uma igreja, para você que está aos pés de Jesus, lembre, contra as coisas morais, Deus é vingador. Por quê? Porque o corpo é santo. Não. O corpo, ele é a habitação do Espírito Santo, e o sexo não é uma questão, não é uma mera questão de prazer carnal. É muito importante dar valor a essas coisas e muito importante marcar a nossa cultura por isso. A nossa cultura está sendo mudada e nós precisamos cuidar disso. Não? As bombas de moralidade são tão grandes hoje em dia que muitos comportamentos morais que eram reprovados antes, hoje em dia são aceitos. Hoje em dia não tem nada a ver, hoje em dia é meu corpo, é minhas escolhas, é minhas... Nós, como igreja, precisamos muito ter cuidado com isso. Nós, como igreja, precisamos muito nos santificar. Nós, como igreja, precisamos muito cuidar da nossa vida, porque Deus, Ele é vingador, é muito importante. E eu gostaria de terminar a leitura do texto, não? E que nesta matéria, versículo 6, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, okay? E sim para a santificação. Okay? Dessa arte, ou destarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo, ok? Então é muito importante, eu resgato aqui uma palavra, não, no versículo 5, e cada um possa possuir seu próprio corpo, não com desejo de lascívia. A palavra lascívia ela significa luxúria, não, no grego ela significa luxúria. Irmãos, é tempos que nós precisamos olhar para nós, para a nossa vida. É tempos que a gente precisa lembrar, não? Uma onda de bênção de Deus está por vir, uma onda de avivamento está por vir, uma nova estação está vindo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Nós precisamos crer nisso, que Deus marcou para nós uma nova estação, que Deus marcou para nós um novo tempo, um tempo de poder, um tempo de graça, um tempo de milagres. E nós precisamos olhar para nós e pensar, não, e meditar, se nós estamos preparados para esse tempo. Para mudar a estação, mudam-se também as roupas, muda-se também a essência. Será que a nossa identidade em Deus, ela está seguindo esses patamares, esses princípios? Não. Então, verifique, cuide da sua identidade, não, cuide da sua intimidade, cuide dos seus pensamentos, cuide da santidade da sua boca, cuide da santidade principalmente dos seus pensamentos. São os seus pensamentos os que governam o seu corpo. Não? E o que nós, como igreja, podemos fazer? Como igreja, nós podemos, em vez de nos permitir ser alimentados por uma onda poderosa, malignamente poderosa de sensualidade, como é a nossa sociedade, nós podemos alimentar as nossas mentes e corações com a palavra de Deus, com oração, não? Com instrumentos que nos ajudem. A igreja é uma agência poderosa para que a sua vida corra para a santidade.
Não, você tem momentos da sua casa em que você pode ler a Bíblia, você tem momentos de devocional diário, o pão diário, às 16h30, que você pode participar. Você tem cultos online, você tem culto presencial. Queridos, não há nada mais poderoso, não há nada mais beneficioso para a sua fé cristã do que estar em igreja, do que estar vivendo dentro do reino de Deus e marcando a tua identidade. Então, faça esse exercício, não leia mais a Bíblia, faça mais oração. Se tem dificuldades, acompanhe o pão diário de segunda a sexta, às 16h30, às 4h30 da tarde. Não, acompanhe os cultos, as reuniões de oração nas quartas, às 19 horas, próxima quarta, depois de amanhã. Não temos cultos online. A igreja tem uma página, e nessa página tem todas as programações. No final desta mensagem, o Renan ele vai colocar ali a página da igreja para você acessar. Você tem lá todas as palavras de célula, você tem pregações, você tem mensagens. Então, exercite a sua fé cristã e não se alimente com a sujeira que há no mundo. Alimente-se com a mensagem de Deus, com a mensagem do Evangelho. Um grande abraço a todos, que tenham uma excelente semana e uma abençoadíssima Célula em Família. Deus abençoe.